Aleluia, 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 aleluia. Eu sou bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Reverendíssimo Padre Johnny, cura de almas desta paróquia de São José Operário, Reverendíssimo Padre Laerte Ferreira, vigário paroquial do Sagrado Coração de Jesus em Monte Santo, meus irmãos e minhas irmãs, manifestando em primeiro lugar a alegria de celebrar sobre este altar e de pregar sobre este ambão, que me traz tantas recordações do cuidado de Deus e do carinho do Senhor para comigo. Experimento também igual alegria pelo fato de nós celebrarmos esta festa de São José, precisamente no domingo chamado pela igreja, por tradição, de Domingo do Bom Pastor. Jesus se vai apresentando como tal no Evangelho, para recordar o coração dos homens sobre algumas realidades fundamentais para o seguimento de nosso Senhor. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta no Evangelho como sendo o pastor, porque possui no coração o profundo desejo de cuidar de nós, de vigiar pela nossa vida, de nos conceder sempre mais a graça de que debaixo da sua mão nós estejamos cercados de tanto carinho e proteção, que nenhuma maldade nos possa vir a fazer desistir por causa das feridas que porventura cheguem a atingir o coração de suas ovelhas. Acontece que é preciso que nós tenhamos a compreensão de que, embora Jesus se apresente como sendo o pastor e, portanto, disposto a cuidar do redil do qual nós fazemos parte, é preciso que haja de nossa parte um posicionamento dócil de ovelha. Isto é, de deixar-se cuidar pelo Senhor, de permitir que o Senhor seja este amparo que Ele deseja, este cuidado que Ele deseja. É preciso que nós tenhamos a sensibilidade de reconhecê-lo de tal maneira como sendo a nossa paz e a nossa segurança, como cantávamos no Salmo responsorial, que aquele que nos quer destruir não tenha ocasião de nos tocar, não por ineficiência do pastor, mas por falta de sensibilidade e de submissão das suas ovelhas. Nesse sentido, nós podemos ir identificando na nossa própria história a quantidade, e me permita dizer, muitas vezes numerosas, de vezes em que nós fugimos do redil, não demos atenção ao que disse o Senhor, deixamos a segurança do redil que Ele nos trazia, porque preferimos escutar as outras vozes que pareciam mais fortes, mais sedutoras e, quem sabe, aparentemente mais fascinantes do que a voz do Senhor. Ora, meus irmãos, e é preciso que nós entendamos que uma das características das ovelhas é justamente a ingenuidade. E nós, não poucas vezes, agimos como tal. Temos a impressão de que aquilo que o Senhor nos apresenta, tal como as suas leis, as doutrinas, as normas do Evangelho e da Igreja, são, na verdade, retenções da nossa liberdade. Jesus, às vezes, nos passa a impressão de que está nos limitando. E que na medida em que nós o obedecemos, nós seremos homens e mulheres sempre mais limitados por determinadas normas. Está, portanto, no redil do pastor, debaixo do seu olhar e sob a autoridade do seu cajado, vai gerando no coração do homem, por causa do pecado, a tentação de entender que o cuidado de nosso Senhor, na verdade, é um cerceamento da nossa liberdade. Qual é então a nossa atitude? É acabar escutando aquilo que aparentemente nos faz mais livres. E o ladrão, apresentado pelo Evangelho que nós acabamos de escutar, por causa da ingenuidade das ovelhas, tem acesso a nós porque fugimos e deixamos-nos ferir. Isso, no entanto,
não acontece de maneira gratuita. E o Evangelho nos disse ainda que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e por conhecerem a voz do seu pastor, elas não dão ouvidos ao ladrão, que quer roubar, que quer matar e que quer destruir. Mas conhecer a voz do pastor exige de nossa parte um exercício constante, um exercício diário, de uma atitude que nos coloque na presença de Deus, para sermos capazes de ouvi-lo tantas vezes, de conhecermos de tal maneira o seu proceder, que não tenhamos dúvida nos acontecimentos e na vida, de que é o Senhor quem nos está falando. Percebamos como isso se realiza. Se porventura nosso Senhor voltasse a nós no dia de hoje, e encontrasse neste templo ou em outro qualquer, um verdadeiro covil de ladrões, de pessoas que com as mais diversas expressões desrespeitam a casa de Deus e tratam com irreverência aquilo que é sagrado, o que Jesus faria? Ora, certamente ele tiraria uma cinta ou um chicote, iria dar em todos aqueles que estavam procedendo desta maneira, e faria um discurso eloquente sobre a sacralidade de tais coisas, e as razões pelas quais os homens não podem ousar tocar naquilo que é de Deus, porque é preciso que mantenham-se reverentes diante daquilo que é do céu, daquilo que é eterno. Se Jesus, vindo ao nosso encontro, encontrasse uma pessoa muito piedosa, padecendo por causa da doença, e esta lhe fosse ao encontro suplicando-lhe, ao reconhecer o seu poder: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus certamente, na proporção da fé desta pessoa, lhe curaria a enfermidade, e dependendo de que enfermidade se tratasse, devolveria inclusive, como fez com os leprosos, a dignidade desta pessoa, restabelecendo-a de maneira total, completa e integral, porque é assim que Jesus age na vida dos homens. E por que nós sabemos isso? Porque Jesus procedeu deste modo, porque a Escritura nos revela que ele agiu assim no templo, a Escritura nos revela que ele agiu assim com os enfermos, e poderíamos ir aqui descrevendo que outras ações de Jesus nós podemos ir identificando no Evangelho. Ora, isso significa dizer que somente aquele que conheceu a Jesus pelos Evangelhos e se deixou penetrar pela sua presença é capaz de dizer que o conhece. E na medida dos acontecimentos da própria vida, no decurso da história, quando às vezes nós estamos debaixo de sombras e de escuridão, não somos tomados pelo pavor que o inimigo, aquele que nos quer roubar, matar e destruir, nos tenta a pensar, porque conhecemos o Senhor. Porque sabemos que também o Senhor fala por meio da tribulação, porque descobrimos no Evangelho. Vejam, por que será que muitos de nós, ao meditarmos sobre a morte, temos um verdadeiro horror? Às vezes interiormente nós, ao pensarmos nesta possibilidade, estremecemos, porque ela nos parece horrorosa. Diante da morte, nós somos obrigados a reconhecer a nossa total e absoluta impotência. Meus irmãos, isto se dá sobretudo porque nós não temos duas coisas. Em primeiro lugar, a convicção de que seremos salvos. Nós estamos aqui arriscando a salvação, tentando de alguma maneira ir construindo o nosso céu e a possibilidade de sermos pelo Senhor entronizados na sua glória, com a força da sua misericórdia, porque pelas nossas próprias ações e somente com as nossas boas obras, certamente nós não alcançaremos esta graça. E a segunda razão
É porque nós estamos de tal maneira indiferentes à voz do Senhor, que não conhecemos aquele a quem nós vamos encontrar. Se conhecêssemos o Senhor pela palavra e pela oração, se reconhecêssemos a sua voz nos acontecimentos e em tudo aquilo que na nossa vida, de maneira planejada ou não, há, nós certamente teríamos segurança de olhar para a morte apenas como realmente é, uma experiência pascal, quando nós nos encontraremos de maneira definitiva com o bom pastor, aquele cuja voz nós já conhecemos, aquele cuja voz não nos será estranha na eternidade, porque durante toda a nossa vida nós o escutamos, durante toda a nossa vida nós vimos como ele procedia. E o Senhor passa a não ser mais um estranho com quem nós nos encontraremos, mas um íntimo do qual o nosso coração não somente suporta encontrar, mas o nosso coração deseja encontrar. Meus irmãos, há no entanto um elemento que não pode ser desconsiderado no contexto do conhecimento de Deus e da rejeição ao ladrão. Esta experiência que nós precisamos e que queremos fazer com o Senhor, ela não é fruto apenas de um encontro. Nós muitas vezes escutamos pessoas das mais diversas religiões declararem com muita convicção, durante aquela pregação, eu encontrei Jesus. Durante aquele encontro, enquanto o Santíssimo Sacramento era entronizado no ostensório, eu encontrei Jesus. Ou nos acontecimentos da nossa vida. Naquela doença, quando eu estava definhando, impuseram a mão sobre mim, me ungiram com o óleo, eu fui restabelecido na minha saúde, e ali eu encontrei Jesus. Deus não me fez juiz do encontro de ninguém com Jesus. Mas é preciso que uma coisa nós constatemos na força da palavra. O encontro com Jesus, embora muitas vezes se dê em um momento, ele precisa ter uma decorrência de conhecimento. Ele precisa ter uma decorrência de cultivo de intimidade. É preciso que haja, depois do encontro com Jesus, um desembocar na experiência diária de tê-lo consigo, de maneira quase que ordinária. Porque a sua presença encontrada é tão fascinadora, é tão feliz, nos realiza tão plenamente, que nós não conseguiríamos permanecer de pé, não fosse a potência da sua graça que nos mantém. O encontro com Jesus vai causando então no nosso coração transformações muito concretas, se ele for verdadeiro. Meus irmãos, mas atenção, isto não é obra de um esforço humano. Repare quantas foram as vezes em que nós fizemos bons e santos propósitos de conversão. Eu vou até além. Quantas vezes nós fizemos bons propósitos de disciplina na nossa própria vida. A partir de segunda-feira eu serei fiel, eu vou à academia todos os dias. Foi 3 vezes e parou. A partir de segunda-feira eu não vou mais tomar refrigerante. Bastou a primeira quermesse de São José, a gente tomou 2 litros de Coca-Cola. A partir de agora, isso aqui geralmente as pessoas não fazem, porque o vício é muito grande. Eu não vou falar da vida alheia. Passou alguém passar com uma saia um pouco mais curta, você já cutucou a pessoa que está ao seu lado. Isto se dá, meus irmãos, porque a nossa natureza, ela foi enfraquecida pelo pecado. E ainda que nós queiramos a santidade,
ainda que nós desejemos a nobreza da disciplina, ainda que nós queiramos caminhar de maneira reta, sem perecer, sem abrir mão dos nossos valores, para que os nossos olhos se mantenham fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o ladrão não desiste de roubar os nossos bons propósitos, de matar as pequenas vitórias das alegrias diárias que nós fomos alcançando, de destruir, às vezes completamente, a nossa vida espiritual, por vários meios, pela frustração do posicionamento de algum cristão, seja de que natureza for, aquilo vai destruindo o nosso desejo de pertencer a Deus na igreja, seja porque houve uma falta de compreensão na leitura da palavra de Deus, aquilo vai destruindo o nosso apetite espiritual. No entanto, há um recurso que nós precisamos utilizar de maneira constante e aguerrida: a força do Espírito de Deus. A Escritura nos diz, em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, que é o Espírito que vem em socorro à nossa fraqueza, para nos ensinar a rezar como convém, que é o Espírito que intercede por nós e nos revela os mistérios de Deus. E poderíamos aqui ir elencando o que faz o Espírito no contexto das luzes desta celebração de hoje. É Ele quem nos vai dando sensibilidade espiritual para reconhecermos a voz do pastor e fugirmos das ocasiões de pecado que nos são propostas pelo ladrão. É o Espírito quem intercede por nós, quando diante de alguma fraqueza, o nosso coração vai cambaleando na presença de Deus, mas nós não caímos e permanecemos firmes, porque essa força que provém para nós do céu, como uma promessa de Deus, permite com que nós mantenhamos vivos os nossos propósitos, vivo o nosso encontro com Jesus, vivo o nosso desejo de alcançar o céu, vivo o nosso desejo de que, ainda feridos, não fujamos do redil do pastor, porque ele não está aqui para cercear a minha liberdade, mas para me direcionar à liberdade verdadeira, de modo que eu, livre, me decida pela santidade e rejeite os contravalores do evangelho que me levarão a uma eterna condenação. Problema: a gente reza pouco e reza mal. Se fizermos uma análise consciente, verdadeira e sincera, nós constataremos como a oração na nossa vida, e eu me refiro à vida cotidiana, ordinária, miúda, ela é secundária. Às vezes nós imaginamos que porque frequentamos a missa aos domingos, muitos de nós, nem mesmo aos domingos, ou porque frequentamos a missa na quinta-feira e dobramos com sinceridade diante do Santíssimo Sacramento os nossos joelhos, nós estamos, a gente costuma dizer assim, arrasando. Nós estamos suficientemente nos santificando. E achamos que somos a beata Helena Guerra, porque permanecemos na presença de Deus durante 1 hora semanalmente. E se aparecer uma missa de 7º dia, eu estarei lá e completarei 2 vezes na semana a minha presença na igreja. Meus irmãos, este é um engano que vai conduzindo as nossas almas para o inferno. Porque nós vamos amenizando a nossa consciência, imaginando que essas pequenas porções de vida espiritual conseguirão saciar a sede de eternidade que existe em nós. E esta é uma mentira do ladrão, porque para reconhecermos a voz de Jesus e para termos intimidade com Ele, de modo que não nos deixemos cair em tentação, nós precisamos ouvi-lo.
Basta olharmos para a nossa vida. Se você entra na casa de alguém com quem você não tem intimidade nenhuma, você se senta onde a pessoa mandar, e se precisar de água, às vezes com muita timidez, você pede um copo de água a esta pessoa. Ela lhe vai ao encontro e desconfortavelmente a gente não vê a hora de ir embora, para que nem esta pessoa nem nós precisemos viver aquele momento de formalidade que é desagradável. Mas se ao contrário, nós visitamos uma pessoa com quem nós possuímos muita intimidade, a gente já chega deitando no sofá, tira o sapato, abrimos nós mesmos a geladeira e perdemos tempo ali. Se ficar tarde, nós até dizemos à pessoa: eu vou dormir por aqui mesmo, porque está muito tarde e eu estou com preguiça. Apresentamos diante da pessoa com quem nós temos intimidade, até mesmo aquilo que de pior existe, porque nós rasgamos diante dela o nosso coração com muita tranquilidade. Ora, meus irmãos, se com Jesus nós entramos na sua casa de maneira formal, para cumprir alguns preceitos que a igreja nos ensinou, e ainda não temos condição de entrar no quarto de Deus e abrir as suas cortinas, é porque nós ainda não conhecemos o Senhor. É porque o nosso conhecimento de Deus ainda é limitado. É porque nós ainda estamos preocupados em deixarmos-nos conduzir por algumas normas, e por isso sentimos o peso do cajado do bom pastor como um cerceador da nossa liberdade, porque fomos nós que não soubemos nos fazer íntimos de Deus. Nós queremos pedir ao Senhor, pela intercessão do Pai amantíssimo de Jesus, que neste dia do bom pastor, Ele derrame sobre os nossos corações a força do seu Espírito Santo. Nós queremos pedir ao Senhor que nos conceda a graça de derramarmos diante dEle o nosso coração, para que por esta graça que nos é dada pelo Espírito, nós nos tornemos íntimos de Deus. Vamos rezar juntos. Você pode permanecer sentado, coloque a mão sobre o seu coração. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. É o Espírito que nos faz íntimo de Deus. Peça. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante os seus braços bem alto e cante: as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Eu quero ouvir a sua voz mais uma vez. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Senhor, nós estamos reunidos na tua presença
E nós queremos suplicar que nessa noite o Teu Espírito gere em nosso coração o desejo de estabelecermos com Deus uma profunda intimidade, de que nós sejamos conduzidos pelo Teu Espírito, Senhor, a uma experiência tão forte com o Teu Filho Jesus, que o nosso encontro com o Senhor não seja apenas um acontecimento, um fato que se encerrou num determinado momento, mas que nós, ao contrário, Jesus, sejamos de tal maneira tomados pela força daquilo que é eterno em nós, que o Senhor rompa definitivamente a nossa surdez. Quantas vezes, Jesus, porque o nosso coração não esteve em comunhão com o Teu Espírito, nós nos deixamos convencer pelos argumentos do ladrão, o mesmo ladrão que roubou de Adão e Eva o paraíso pela desobediência, o mesmo ladrão que roubou deles, Senhor, a liberdade que tinham em Ti, o mesmo ladrão que com argumentos de que eles se pareceriam como Deus, de que eles seriam como deuses, de que eles exerceriam sobre o paraíso um domínio total e absoluto, este mesmo ladrão, Senhor, nos deseja matar, roubar, destruir. E em minha ingenuidade, reconheça diante do Senhor, em minha ingenuidade, Jesus, eu me deixei conduzir pelas vozes falsas e mentirosas do ladrão, porque o meu coração esteve fechado, ferido, amargurado por diversas situações. Eu não percebi a Tua presença, porque não o conheci verdadeiramente, Jesus. Foram tantas as situações em que eu não Te reconheci. E você pode, meu irmão, ir apresentando a Jesus aquelas realidades da sua história, em que nosso Senhor parecia ausente. Nós até nos revoltamos contra Deus, nós questionamos por que é que Deus não mudou o curso das coisas. Nós tínhamos a impressão de que Ele, com a sua mão forte e poderosa, com a sua regência eterna, poderia ter mudado o decurso das coisas, mas manteve-se em silêncio. Isso nos magoou com relação a Deus, porque nós ouvimos sem perceber as vozes do ladrão que queria roubar a nossa fé, matar a nossa confiança e destruir o amor que nós tínhamos por nosso Senhor. Mas Jesus, conduzidos pelo Teu Espírito, diante do qual em louvor nós Te adoramos, nós nos deixamos como ovelhas, tomados pela Tua mão, reconduzir ao redil. Deixarmos-nos, Senhor, submeter ao amparo das Tuas mãos. Deixarmos-nos penetrar pela força da Tua graça, que renova em nosso coração aquilo que o ladrão, o inimigo feroz, nos roubou. Faça por Teu Espírito, diante de quem em louvor dizíamos na música, derramamos o nosso coração, que sejam ressuscitados em nós aqueles valores que o demônio matou, o valor da oração, o valor da frequência na Eucaristia, o valor do amor verdadeiro aos pobres, o amor que nós possuímos, Senhor, àqueles mais vulneráveis, o amor verdadeiro pelos pecadores públicos, porque a diferença entre eles e eu é apenas que o meu pecado eu consegui manter apenas entre eu e você. A misericórdia que o diabo matou no meu coração, devolva-me, Senhor, pelo Teu Espírito, a dignidade que o ladrão roubou. Dei-me de volta por Tuas mãos preciosas, santas e veneráveis, como rezaremos na oração primeira, aquilo que nos fora retirado pelo mal, roubado pelas más impressões que o diabo deixou no nosso coração. Espírito, encha a minha vida. Espírito, encha-me com o Teu poder. Espírito, eu quero ser de tal maneira do Senhor que vos invoco para pedir,
devolva-me nos braços do Senhor, com o teu poder, porque de ti dizíamos, eu quero ser. Toma-nos de maneira inteira, Senhor. Vá ficando de pé, e uma outra vez reze conosco. Espírito, enche a minha vida com fervor, juntos. Espírito, enche a minha Peça, vida. enche-me com teu poder. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero Espírito, ser. enche o meu ser. Espírito, enche o meu ser. Como aquele que reza, suplicante, Espírito. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Deixando-nos tomar pela unção de Deus, de braços erguidos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu Braços altar. erguidos, corações ao alto, só as vozes, minhas mãos. As minhas e em louvor te adorar. Meu coração eu quero, meu coração diante do teu altar. Para terminar, que Jacobina inteira escute nossa adoração. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do